sou a Caroline, eu sou pós-doutoranda aqui e eu recentemente voltei da Ásia. Então, esse é o primeiro seminário de um ciclo que vai acontecer chamado Lógica Carioca. Como eu vim fazendo muitas pesquisas sobre a China, eu decidi trazer principalmente a questão da simbolização da contradição nesse domínio, que é onde eu me sinto mais confortável. Só que aqui na sala existem professores que são especialistas e sabem muito mais que eu. E que eu sou extremamente grata por ter aprendido com eles e que tenho vontade para me corrigir. Eu não vou falar muito sobre o quadrado aristotélico da oposição. A gente tem aqui o Kerian, o professor Geni, que são super especialistas sobre isso. Mas eu trouxe aqui esse artigo, cujo título é "Poderia o quadrado das oposições de Aristóteles ser traduzido em chinês?" E justamente na parte de contraditórios, ele usa esse símbolo aqui, esses dois ideogramas. E eu vou começar com isso. Qual é a simbolização utilizada para representar os contraditórios em chinês? Seja contraditórios ou contradição, as classes gramaticais em chinês, elas se fundem. E esse símbolo, na verdade, ele representa um escudo e uma lança juntos. Isso vem de uma história que data dos estados combatentes na China, desse período aqui, entre 475 a 221 a.C., com o texto de um filósofo legalista, que se chama Han Feizi. Ele narra a história de um vendedor de escudos e de lanças, e ele diz que essas ferramentas que ele está vendendo, elas são tão poderosas que são inabaláveis. Então, vocês já podem imaginar o que há de acontecer. Alguém pode contar, então, a história? Sim. O Kerian até me contou uma vez que os Cavaleiros do Zodíaco, eles usam, né, essa narrativa. Eu não sabia. Mas o que acontece é que ele diz que os escudos são tão fortes que nada pode perfurá-los. E, em seguida, ele fala a mesma coisa sobre as suas lanças. Elas são tão fortes que elas perfuram qualquer coisa. E o que vocês podem assumir dali? Qual é a contradição? Tem alguma coisa errada, né? O que acontece se você usar uma das suas próprias lanças para perfurar os seus próprios escudos? E o homem ficou sem palavras. Ou seja, aquilo que ele estava vendendo seria impossível. Ou seja, são duas coisas que não podem coexistir. Então, esse símbolo ficou marcado até hoje como símbolo para contradição. Então, nesse enredo, o Han Feizi, ele segue a lei de não contradição de Aristóteles, que é impossível que uma coisa pertença e não pertença à mesma coisa ao mesmo tempo, e é impossível ser e não ser ao mesmo tempo, certo? Isso não é uma apologia, eu juro, eu estou apenas narrando fatos históricos aqui. Mao Tse-tung admirava muito o pensamento de Han Feizi, e ele acreditava em uma grande importância política na corte imperial chinesa. Então, no próprio texto do Revolucionário, vocês veem que ele coloca aqui a lança e escudo e esse ideograma que significa diálogos. Então, o nome é sobre a contradição, mas são exatamente esses caracteres que ele utiliza, porque vem desse período o contexto. Só que, em termos de história chinesa, o período dos estados combatentes é bastante recente, porque quando nós pensamos em oposição em filosofia chinesa, a primeira coisa que nos vem à mente, eu acho que é o símbolo do Yin Yang, que na verdade é uma oposição não contraditória, certo? E aí nós vamos falar sobre isso, porque ao mesmo tempo o materialismo dialético do Mao, ele estava profundamente enraizado nessa cultura autóctone chinesa, né? O taoísmo.
Então, a gente vai, em seguida, falar sobre a oposição não contraditória ou complementar, que ela é anterior. E também existe uma frase famosa do Mao Zedong, que deixe as 100 flores brotar, deixe as 100 escolas de pensamento interagir, disputar entre si. Essas 100 escolas de pensamento, ou 100 flores, elas também remetem a esse período dos estados combatentes. O número 100, ele na realidade é genérico, ele serve para dizer que são muitas escolas de pensamento. Porque foi um período em que a China não era ainda um império consolidado, isso foi antes do imperador Qin Shi Huangdi, e durante esse período em que ela estava toda fragmentada, foi muito propício para que houvesse vários pensadores tentando colocar as suas ideias em voga, né? Então aqui tem algumas das principais dessas escolas de pensamento. E por isso que ela foi chamada a época de ouro da filosofia chinesa. E o que é interessante é que, em termos cronológicos, ela coincide com a filosofia grega também, porque Confúcio e Lao Tzu, eles viveram na mesma época que Sócrates e na mesma época que o Buda histórico, Siddhartha. Então, nós estamos aqui florescendo o confucionismo, o taoísmo, o moísmo. Não sei se vocês conhecem, mas ele é inclusive o tema do meu pós-doc. O Mozi, ele foi um filósofo que ele acreditava no amor universal, ou seja, que as pessoas deveriam amar e tratar umas às outras, independente dos seus laços familiares. E por isso ele foi muitas vezes comparado a certas ideias do cristianismo. O legalismo, né, que é de onde vem o Han Feizi, e a escola do Yin Yang. Mas essas são só as principais, mais conhecidas, existiam muitas outras. Então, vamos falar agora sobre a oposição complementar dessa escola do Yin Yang e a escola taoísta, né, que elas, digamos, se complementam também. Então, diferente da ideia platônica ou kantiana de essência, e o nome do laboratório é justamente ousia por causa disso, a língua chinesa não definiu o termo pela noção de permanência de uma substância. E isso também é interessante porque explica por que naquele quadrado das oposições, que a gente viu lá no início, não existe o verbo de ligação ser, né? Se vocês quiserem, eu posso voltar para lembrar. Quando no quadrado das oposições aparece ali, Sócrates é belo. Quer que eu volte para lembrar? O Sócrates é feio. Mas na tradução em chinês, aparece só o adjetivo sem o verbo de ligação. E isso acontece também justamente por causa dessa não permanência das coisas, porque, digamos, a única lei seria a mutação, a lei da mutação. Certo? Então, está subjacente essa noção de opostos complementares, né? Luz, escuridão, negativo, positivo, e que se tornou a base para esse sistema de pensamento oriental, que é bastante difundido. Ou seja, esses opostos no universo, eles, para tomar emprestada a noção hegeliana, tudo envolve a sua própria negação. Essa ideia, na realidade, ela começou com a observação dos fenômenos agrícolas, porque o verão ele vai se fundindo no inverno, o claro e a escuridão eles estão sempre em ciclo. E mais tarde, essa ideia ela foi se tornando mais filosófica, mais conceitual e trazendo questões relativas à energia também. Até fazer parte também da medicina tradicional chinesa. Então, essa é uma das principais filosofias do Lao Tzu, né, que foi o escritor, ou a quem foi atribuído o Dao de Jing. Jing significa tratado, um livro muito importante. Então, por isso que nós temos Dao de Jing ou Yi Jing. Esse Jing é o de tratado.
inspirada nos movimentos do Sol e da Lua e na sucessão das 4 estações aos quais os agricultores prestavam atenção. E aqui nós temos, né, os paguá, né, e os elementos. E então, na lógica chinesa, as correlações entre esses opostos, como acima e abaixo, frente e verso, elas são enfatizadas e tidas como complementares. E no pensamento chinês, os opostos representados por yin, ou força negativa, ou escuro, yang, força positiva, ou claro, elas não são mutuamente exclusivas. Quando a gente coloca aqui negativo ou positivo, não tem nada a ver com bem ou mal. Simplesmente é para representar polos, como se fosse uma pilha. E quando a gente pega o Dao de Jing, muitas vezes as palavras são expressas em termos de oposição, como a grande forma não tem aparência, o bênção produz infortúnio. Como se fossem realmente paradoxos. Mas essas noções, ao invés de produzir contradições, elas geram harmonia, conforme os clássicos de notação ou I Ching. Esse I do I Ching, ele literalmente significa mutações ou mutação. Não existe diferença entre o singular ou o plural. Então é muito comum também vocês verem outras variações desse diagrama com os 8 trigramas no Tibete, como aqui, e normalmente ele está presente em uma tartaruga, uma estilização de uma tartaruga, vocês veem? É meio que um dragão tartaruga. E a razão para isso nos leva a um outro método oracular, que é mais antigo do que o I Ching, e da onde o I Ching vai aparecer. Né? Quem aqui já conhece os Jiagu Wen, que são os ossos oraculares? Eles vêm da dinastia Shang, né? Desse período, entre 1600 e 1050 a.C. São as primeiras manifestações de escrita chinesa. Alguns desses ideogramas ainda eles são legíveis, outros não. Existe uma pesquisa profunda sobre a decifração desses pictogramas, símbolos, né? Mas o interessante é que eles serviam de um método para descobrir o que ia se suceder ou como você deve proceder em relação a determinado evento. Então, as inscrições que eram colocadas aqui, elas eram colocadas de maneira positiva, de um lado, em relação a um evento, e negativa do outro lado, como eu vou mostrar no exemplo a seguir. E essa prática pode ter influenciado a tendência na China de considerar que as proposições podem ter pares de contrários que são verdadeiros ao mesmo tempo, que vão contra a lei da não contradição de Aristóteles, a possibilidade de duas coisas serem simultaneamente. Então, um exemplo de uma frase que era colocada é: o parto de Fu-Hao será auspicioso. Naquela época, ser auspicioso significa ser um homem. E o parto de Fu-Hao não será auspicioso, provavelmente vai ser uma mulher. E aí um pedaço de metal aquecido, pensa em algo parecido com acupuntura. Era pressionado sobre o orifício, dessa forma, no osso, fazendo com que ele se quebrasse. Então todas essas partes em que tem esse pezinho é uma rachadura que acontecia. E aquelas rachaduras eram interpretadas. E então, esse som que fazia se tornou o som que é atribuído ao próprio ideograma, que até hoje significa adivinhar, prever ou predizer. E esse significado ainda se estende para especular ou estimar. Então é daí que vem, desde 1600 a.C. E aí, só por curiosidade, apesar de não
ser realmente não ter a ver, mas eu acho que, curiosamente, o símbolo analógico matemático é muito parecido, o símbolo de deduz que com o pu. Então, aqui alguns exemplos para vocês verem como que isso acontece. Essas imagens são da Universidade de Cambridge, que fazem ainda pesquisa nos ossos oraculares. E aí, o Loshu é uma lenda chinesa que fala sobre uma tartaruga, e não é à toa de ser uma tartaruga justamente por causa disso, que emergiu do Rio Amarelo. O Rio Amarelo é um dos principais rios que cortam a China, e com um padrão misterioso nas suas costas. E esse padrão era justamente um quadrado mágico de 3 por 3, com números que totalizavam 15 em cada linha, na coluna e na diagonal. Então, esse padrão se tornou o simbolismo do I Ching. Existem histórias também de imperadores chineses, mais tarde, que realizavam as duas performances para oráculos, uma para os ossos oraculares e outra para o I Ching, que é principalmente feito com varetas ou com moedas. E aí, se as informações não fossem correspondentes, era preferível, o sábio o aconselhava a seguir os ossos oraculares, porque eles eram os mais antigos. Outras variações, vocês veem aqui também o simbolismo, né? A tartaruga, por que ela aparece assim? Aqui os números mágicos, os números os animais do zodíaco, e aqui os paguás. Então, a lenda de Loshu, ela é também um símbolo de sabedoria e de iluminação. Disse que o padrão na carapaça da tartaruga foi uma revelação divina. Da mesma forma que acontecia com os ossos oraculares, eles atribuíam aquilo a uma revelação divina. E aqueles que conseguissem decifrar o seu significado seriam abençoados com grande conhecimento e compreensão dos mistérios do universo. E aí eu queria trazer para a nossa prática um pouquinho da simbolização de opostos que acontecem no nosso dia a dia. E como eu venho do domínio das artes, eu trouxe um exemplo artístico aqui, que é a estética do wabi-sabi. Essa estética ficou mais conhecida pelos nomes em japonês, né? Wabi, o primeiro caractere, e sabi, o outro. Separadamente, em chinês, originalmente, eles têm cada um significado negativo, um significado ruim mesmo, de triste, melancólico, mas juntos esse significado mudou para algo positivo. Ele se tornou a beleza do impermanente, do rústico, a beleza do melancólico, do imperfeito, daquilo que é ligeiramente quebrado e que suporta as marcas da idade ou da individualidade. E, na realidade, essa estética, ela faz um papel de meditação. Ela existe ali para que nós possamos apreciar a beleza do imperfeito que existe também dentro de nós mesmos. E a estética do wabi-sabi, ela tenta não esconder as rachaduras do tempo ou do quebrado, mas fazer com que elas sejam mais visíveis, até colando essas rachaduras com ouro. Por isso, vocês veem, isso se tornou um tipo de beleza muito apreciado no Japão. E essa beleza do envelhecimento também, com a passagem do tempo. Então, é muito comum vocês verem esse tipo de escultura no Oriente, que é uma pedra em que vocês veem que ela sofreu a passagem do tempo, ou uma árvore seca, e isso está diretamente relacionado a essa ideia, a essa estética. Alguém, se quiser fazer qualquer comentário, por favor.
Então, aqui alguns outros exemplos na arquitetura de interiores, também design de produto. É interessante aqui, vocês veem que a maneira de colocar o esmalte é de forma espontânea, deixar o esmalte derreter ali. Aqui trouxe um poema do Huizong. Huizong foi um imperador da dinastia Song e um grande amante da estética, da literatura, das artes. Então ele faz esse poema apreciando a beleza dessa pedra e ele próprio diz que as qualidades dele de poeta e calígrafo não seriam nem capazes para expressar aquela beleza. Para vocês terem ideia, assim, uma nota de rodapé, quando ele foi apaixonado pelas artes, ele criou a Academia Imperial de Pintura. E para se tornar um mandarim, um oficial da corte, você não tinha só que saber leis, mas você tinha que ser um grande poeta, calígrafo e pintor, e segundo a tradição deles de pintura, segundo a maneira deles de pintar. Então, na realidade, copiar o estilo dele era visto como uma grande lisonja. Mas, voltando aqui para a estética do wabi-sabi, né, isso nos traz a esse slide aqui, que eu quero trazer a vocês a dois grandes sinólogos, estudiosos da China. Esse livro aqui, que se encontra na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, é um livro da coleção de Weil, que pertenceu a Giles. Giles, ele foi um dos grandes romanizadores dos ideogramas chineses, sabe? Quem transcreveu foneticamente os ideogramas. E Giles, ele estava traduzindo poemas chineses para o inglês. E aí ele se depara com essa situação, justamente. Aqui, quando ele traduz esse poema, vocês veem que certas palavras, quietude, sem palavras, e aí ele coloca o título de repouso tranquilo. Isso normalmente é visto numa luz positiva, né? O repouso tranquilo. E aí, quando Arthur Weil, ele colecionou o livro de Giles, ele lê a tradução do Giles e aí ele pensa, não, eu vou riscar e eu vou trazer palavras que são mais condizentes com o original. Então ele usa aqui, vocês veem, void e tasteless, vazio e sem gosto, que eram palavras vistas numa luz negativa, mas na realidade, no momento em que as pessoas, os sinólogos podiam compreender essa estética de transformação, a estética do wabi-sabi, elas podiam apreciar isso numa luz positiva, entende? Então, para Giles, para que esse poema passasse a impressão de que é algo realmente bom, que aquela passagem do tempo não é apenas triste, ele precisou deformar um pouco as palavras, mas na época de Weil, isso já passou a ser melhor compreendido. Então ele traz palavras mais próximas do original e isso nos chega ao projeto de pós-doc, que é o Dicionário dos Intraduzíveis, que está ali, que é justamente um dicionário de vocabulário das filosofias. E a ideia é justamente de tentar traduzir aquilo que é difícil de ser transportado de um sistema de pensamento para outro, de uma língua para outra. E eu cheguei ao final do meu trabalho. Isso, foi bem rápido. Eu vou aprofundar isso num curso online também sobre a contribuição filosófica.
E eu quero muito agradecer a presença de vocês e estou aberta para todas as perguntas, comentários, críticas.